quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, mas ai do homem, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera.
Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, neste momento, Senhor, nós queremos suplicar a Ti, Pai, que visite, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, pelo Teu Espírito, Senhor, iluminando todos nós que aqui estamos, Senhor, e tantos quantos, ó Deus, estão contemplando, Senhor, a pregação esta noite. Que o Senhor possa, Deus, dar-nos o entendimento e fazer, ó Deus, que venhamos a compreender o ensino do Senhor esta noite e que sejamos, ó Deus, por Ti, ó Pai, transformados, meu Senhor. Visita, Deus, este lugar e dai, ó Deus, o perfeito entendimento da Tua palavra a cada um de nós que aqui estamos, meu Senhor. E que o Senhor, ó Deus, conceda-me, ó Pai, a sabedoria e que pelo Teu Espírito, ó Deus, possa eu falar aquilo que Tu queres, meu Senhor, para a edificação do corpo de Cristo neste lugar. Assim eu te oro, Senhor, e peço-te, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, está diante de nós, tá bom? O capítulo onde Cristo, ele traz uma ética cristã para aqueles que pertencem ao reino do Senhor. Tá? E aí nós vamos perceber que tudo começa por causa de uma questão que estava acontecendo no meio dos discípulos. E essa questão que estava sendo contemplada por eles diz respeito a quem seria o maior deles. Isso também é relatado nos outros evangelhos e também no evangelho de João, onde os filhos de Zebedeu, João e Tiago, junto com sua mãe, chegam diante de Jesus e pedem a ele que eles possam sentar um à direita e o outro à esquerda. E aí os outros se indignaram com João e com Tiago por conta disso, porque eles queriam ser maiores que os demais. E aí eles estavam discutindo entre si acerca disso, e Cristo, percebendo essa situação, então vai dar uma ética para eles, que o reino de Deus é diferente do reino dos homens, onde cada um quer se constituir senhor de outros, ou querem ser melhor do que outros, ou querem se assenhorar de outros, ou querem liderar e comandar outros, e querem ser achados assim, com tamanha exultação e exaltação em suas vidas. E é justamente por conta disso que Jesus traça então todo esse discurso que ele fala aqui. E ele fala de algo muito importante para que a gente possa contemplar no reino dos céus. E a gente, à medida que formos caminhando no texto, nós vamos perceber o que Jesus deseja tratar então, e que isso seja também posto em nosso coração, para que não venhamos cair no mesmo erro, tá bom? E achar que somos melhores do que os outros, ou devemos estar acima dos demais. Então, diante do que lemos, Jesus se aproxima dos seus discípulos e eles perguntam, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Aí o que é que Jesus faz? Jesus pega uma criança real, verídica, tá bom? E traz para junto deles. E aponta para a criança. E usa a criança, tá bom? Para exortar os seus discípulos a remover esse pensamento de quem seja melhor no reino dos céus. E diz: olhem para esta criança, se vocês não se converterem como esta criança, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então esta é a primeira exortação, assim, olha, o reino dos céus, tá bom? Não é para quem quer ser o maior, ou quem quer ser o melhor, ou o mais santo, ou algo dessa natureza. O reino dos céus é para quem é como uma criança. E ele estava apontando para um traço importante no coração da criança, que é a questão da humildade.
Você não vê assim uma criança querendo exaltar-se ou querendo ser melhor do que todo mundo. Ele simplesmente está ali. Outra coisa que nós podemos perceber na criança é que ela entende a dependência que ela tem dos seus pais. Nós temos aqui 2 bebês, tá? E eles são totalmente dependentes dos seus pais. Eles não podem agir por si só. E eles confiam também nos seus pais. Outras crianças menores também sabem que estão ali e que são cuidados por seus pais. Não vai lhe faltar nada. Então eles confiam inteiramente na provisão dos seus pais para o seu bem-estar. Assim deve ser também os filhos de Deus. Devem confiar plenamente em Deus e que Deus providenciar tudo o que é necessário para o bem-estar dos seus filhos. Porque esse Deus, Ele prometeu isso e Ele declarou isso abertamente para os seus discípulos. E aí então, também é mister que uma criança, tá bom? Ela não tende a contender a ponto de ficar com raiva eternamente dos seus coleguinhas. Vocês percebem isso? Às vezes crianças? As crianças às vezes entram numa briga, numa contenda por causa de um brinquedo ou alguma coisa, e fica aquele pega-pega para lá e para cá, chora e etc. Mas daqui a um tempinho, aquilo passou. Eles já estão juntos de novo e quer brincar de novo. Se brincar, os pais vão tomar partido, vão brigar, um pai com o outro, uma família com outra, fica com raiva um do outro, os meninos ficam amigos e os pais ficam inimigos. Porque eles tomam as dores dos filhos, né? E por conta eles ficam com raiva dos outros pais, e aí os meninos ficam em paz, vão para o céu e os pais vão para o inferno. Não é sério isso? Vocês viram a maneira que eu falei, mas o texto deixa claro isso aí. Ele diz que se eles não tornassem como uma criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Isso significa que vocês estão perdidos, que vocês irão para o inferno. Tudo isso. Ele fala assim, dessa forma. E aí ele vai concluir, portanto, se você não se humilhar, não se tornar humilde como esta criança, e aí ele mostra a criança para que eles tenham noção disso, tá bom? Então, esse que se humilhar, esse sim é que será o maior no reino dos céus. Aí você lembra que esse ensino também está em outra passagem, onde Jesus diz, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o grande, sirva a todos. Não é assim que Cristo diz? Então, a dinâmica do reino, a ética do reino, a ética da igreja é diferente da ética do mundo. E a gente precisa levar isso em consideração. Se nós realmente somos cidadãos deste reino, filhos de Deus, se a gente quer realmente ter a chance de morar com o Senhor no novo céu e na nova terra, a gente tem que ser humilde e nos humilharmos desta maneira, tá bom? Aí ele fala sobre isso. Aí depois ele diz, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, quem recebe um enviado do Senhor, um cristão do Senhor, recebe a Cristo. Aí agora, Cristo vai passar, tá bom? A usar a figura da criança, mencionando o nome pequeninos. Aí ele tira a ótica da criança real, pequena, e põe a ótica nos pequenos ou nos novos convertidos, ou nos que são bebês na fé, tá bom? Ele vai pôr a ótica nisso. Por quê? No verso número 6, ele vai dizer assim, qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos, aí já não é mais uma criança isolada, tá bom? Mas ele já quer trazer isso para um plano maior, que crê em mim, melhor lhe fora que lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Percebam a grandiosidade do que Cristo está dizendo aqui acerca disso. Veja como é sério desviar, fazer tropeçar ou conduzir para o pecado um recém-filho de Deus, que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, em levar ele para o pecado, para fazê-lo transgredir diante de Deus. Tá bom? O Senhor diz que é melhor que essa pessoa, ou quem fizesse isso, pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Essa pedra de moinho,
No original grego aqui, é uma grande pedra que é puxada por um jumento. Tá bom? No tempo passado, na cultura deles, o moinho tinha uma pedra embaixo, onde se colocavam os grãos, e aí tinha o moinho manual que botava outra pedra em cima, com a manivela, e a própria pessoa ia rodando a pedra para moer o grão. E havia também um outro tipo de moinho, que você tinha um córrego circular, e você tinha uma pedra grande, você colocaria os grãos nesse córrego, e essa pedra teria que ser girada em cima do grão. Como é uma pedra pesada e grande, teria que ser um animal que devia puxar essa pedra. Então, é esse tipo de pedra que Jesus diz que deve ser amarrado no pescoço de quem faz tropeçar um crente novo na fé. Tá bom? E essa pessoa deveria ser levada para a profundeza do mar e lançar-se lá dentro. Não é grande isso? Sério isso? Quando ele usa esse tipo de linguagem, ele está falando assim da seriedade que é, irmãos, nós fazermos tropeçar um crente novo na fé. Ou um dos filhos de Deus. Como é sério isso? Tá bom? Como é sério isso? Aí, prosseguindo, você vai ver que ele faz menção destes pequeninos nos versos seguintes, tá bom? Ele vai tratar disso mais adiante, ele fala isso também no verso 10, ele usa o termo pequeninos, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Depois no verso 14 ele fala novamente acerca disso, assim pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, ou destes cristãos que foram alcançados pelo Senhor, e que estão começando a caminhar na fé, e por conta de um escândalo, que é isso que vai falar o verso 7, tá? Desvia-se por conta disso. Aí o verso 7 vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas, aí é o contraste. O mundo, nós já sabemos que ele é entregue ao maligno, e por conta disso há muita transgressão e muito desastre. E o mundo todo sofre com isso. Tá? Mas aí ele volta-se para os cristãos, ele volta para os membros da igreja, e agora ele fala: mas ai do homem que pelo qual vem o escândalo. Ai daquele que vem o escândalo. E aí ele diz o que deve ser feito em relação a isso. E por que ele precisa pensar sobre isso, né? E tem a ver justamente por conta dos pequeninos. Tá? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época triste na cristandade em nosso país. Tá bom? Essa semana eu vi uma postagem de uma pessoa que publicou, né? Ensinando o cachorro a orar e a louvar. Ensinando o cachorro a orar e a louvar. Isso é um desastre isso, né? E nessa postagem lá, ela estava ensinando e orava para que o cachorro, quando dissesse amém, fosse comer. Era para orar antes da refeição e assim comer. Só que o cachorro, ele não entendia essas coisas, quando ele via a comida, ele queria comer. Aí eles puxavam, oravam, não, você só vai quando a gente dizer amém. Queria ensinar o cachorro a isso, né? Essas coisas. E no final, eles estavam dizendo que tinha que fazer isso, porque todo ser que respira, louva ao Senhor. Então, usou o versículo do Salmo 150, para dizer que o cachorro também tem que louvar a Deus. Aí, irmão, você imagina quantas pessoas devem ter visto esse negócio, e deve ter se escandalizado com isso, e talvez assim diga assim: por isso que eu não quero ser crente, por causa destas coisas, destes escândalos, né? Também há escândalos que acontecem com líderes. Há um bom tempo atrás, há pouco tempo atrás, houve um escândalo com um grande líder de uma grande igreja aqui em nossa cidade, e que o escândalo que ele cometeu fez com que muita gente saísse da igreja.
ainda nesta quinta-feira, na reunião que eu tenho com colegas pastores, nós discutimos acerca disso e houve um comentário de um irmão nosso que esteve lá por alguns dias e ele percebeu o vazio da igreja. E a razão daquilo ali foi por conta do escândalo. Tá bom? Do escândalo. Então veja como é sério, e o que Jesus está tratando aqui conosco é sério. Nós cometermos transgressões ou pecado para escandalizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, embora a gente entenda que quando nós cometemos essas transgressões, ou quem quer que comete transgressão, ou peca dessa natureza, e então escandaliza, ofende a Deus, Deus não é pego de surpresa, porque Ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Mas o efeito disso na vida dos irmãos, da igreja, do corpo de Cristo, é a maior preocupação do Senhor. E é por isso que Ele exorta aqui aos seus discípulos a terem cuidado com isso. Se vocês andarem nessa mentalidade de querer ser maior do que os outros, vocês vão cometer escândalos. E se vocês cometerem escândalos, vocês vão ferir o coração dos meus pequeninos, daqueles que eu salvei. E é isso que o Senhor está trazendo para nós aqui. Aí, diante dessa realidade, desse escândalo, disso que pode ser realizado por qualquer um, tá bom? Que possa trazer isso. E aí, nós temos em mente vários tipos de coisas que podem escandalizar, como aconteceu com o pastor aqui na cidade, que ele escandalizou através de um adultério. Também podemos escandalizar por conta da cobiça. E aí teve também mais um agravante nessa mesma pessoa, porque ele pegou uma grande soma de dinheiro, investiu na Brás Company, e depois foi entrar em juízo, em ação de juízo, para reaver o dinheiro que ele investiu. Quando ele entrou em ação para reaver o dinheiro que ele tinha aplicado lá, tá bom? Aí a Receita bateu em cima dele. De onde é que veio esse dinheiro todinho? Mais um escândalo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entende aí? Então, por cobiça e ganância, as pessoas se envolvem nessas coisas, por querer ganhar dinheiro fácil, ou enriquecer. E Paulo diz, irmãos, na carta a Timóteo, que muita gente, muito cristão, querendo ficar rico, entraram em laços, e foram enredados, e acabaram naufragando na fé, por causa disso. Porque querem dinheiro fácil. E esse sistema usado por esta empresa já foi diagnosticado, detectado como pirâmide e lesa outras pessoas, como lesou uma multidão de gente, coisa e tal, e tem muito crente envolvido nisso. E isso é motivo de escândalo. Tá bom? É motivo de escândalo. Como também mentir, como também fraudar ou defraudar, como também comprar e não pagar, tá bom? Como prometer e não cumprir. Tudo isso traz escândalo, né? Tudo isso. Também traz escândalo a pessoa que fala mal da igreja. Ela fala mal da igreja para outro irmão que está sentado do lado dela. Ela está causando um escândalo e está fazendo com que aquela pessoa talvez nunca mais queira estar em nosso meio para caminhar junto conosco. Isso é escândalo. Tá bom? E o Senhor Jesus, Ele não deseja que seja feito assim. Aí qual é então a instrução do Senhor para que seja evitado isso? É que deve ser tomado uma atitude drástica quanto a isso. Tá? Se você percebe que o que você está fazendo é um escândalo, você tem que parar, você tem que cortar imediatamente essa prática escandalosa. E é isso que ele vai dizer nos versos seguintes. Olha só o que ele diz no verso número 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos e dois pés, serem lançados no fogo eterno.
Aí mais adiante ele diz, no verso 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, serem lançados no inferno de fogo. Então o Senhor usa a figura de mãos e pés para obras, aquilo que estamos fazendo, e usa a figura do olho para a nossa motivação, ou a nossa cobiça, aquilo que estamos cobiçando também, ou desejando em nosso coração. E ele fala que se você percebe que o que você está vivenciando, fazendo ou cobiçando é motivo de escândalo, isso é tropeço, corte imediatamente. Ele não está falando literalmente você cortar a mão, ele está falando você pare com isso, deixe isso, antes que você seja lançado no inferno. Porque essa é a realidade do texto aqui. De tão sério que é, tá bom? E a razão disso vai ser apresentada diante de nós a partir do verso 10. Eles: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu realizei uma grande obra, a maior de todas as obras, para salvar o perdido. Aí vocês, que cometem escândalos, vêm e desprezam esta minha obra na vida dessas pessoas recém-convertidas, ou que passaram a crer em mim, que estão caminhando na fé. Vocês estão desprezando isso. E é justamente isso que ele fala: vocês não desprezem nenhum destes pequeninos, porque ele derramou o sangue do seu filho por eles. Às vezes a gente não se dá conta do que foi essa obra, ou do que é esta obra. Mas vocês já pararam para pensar no que realmente Deus fez em Cristo Jesus para salvar pecadores como nós? Você sabe o que é ele entrar em um plano, em um consenso, e estabelecer que vai entregar sua vida, que vai verter o seu sangue, o precioso sangue, o santo, o puro, o sublime, o excelso. Ele encarna, assume a forma humana, se esvazia de sua glória, tá bom? Para dar a sua vida por pecadores como nós. Aí agora vem a gente, despreza esta obra, esta grande obra de salvação feita por ele, cometendo torpeza e pecado para fazer desviar esses pequeninos, para fazer com que esses pequeninos se escandalizem e não queiram caminhar mais no caminho da fé, e se apartem do Senhor por causa do seu pecado, do desejo do seu coração, do escândalo que você está cometendo. Isso é muito sério, irmãos. Aí, imagine só, irmãos, também a ação divina após ter alcançado esta vida. O texto diz que os anjos estão constantemente indo até a presença de Deus para receber instrução, a fim de assegurar que esse novo convertido, que esse crente permaneça firme. Aí o Senhor ministra aos anjos, dando ordem a eles, para que guardem o caminho deles, para que eles não tropecem, não pequem, não se desviem. Aí vem nós, crentes já no Senhor, vemos cometer escândalos, irmãos. Aí ele fala duramente com os seus discípulos: se vocês continuarem com esse pensamento de querer ser maior do que os outros, vocês vão cometer escândalos. Eles vão ver vocês brigando, discutindo entre si. Veja que coisa horrenda. Não é ruim disso para nós? Você imagine estar dois crentes discutindo, aí o outro está vendo, misericórdia. Ou alguém está vendo que está começando a se inclinar para a fé, misericórdia. Ou ainda, vamos supor que você viajou, aí você foi lá e tomou um banho lá de piscina ou de praia e botou um biquíni topless ou alguma coisa dessa natureza, tira foto e tum na rede social. Aí os irmãozinhos do lado de cá, tudo, eita, misericórdia. Misericórdia. Eu disse: não dá certo não. Ó fulano como está. Eu não quero ser um crente assim. Eu não quero estar numa igreja que tem uma pessoa assim.
E Deus vendo estas coisas todas, né? Ou se não, quando a gente vai visitar alguém, por exemplo, se é mais próximo de um ou de outro, e etc e tal, está aqui o amado casal, aleluia, só o Senhor é Deus. Aí quando você chega na casa dele, é uma briga, é uma tapa, é um empurrão, é isso, é aquilo outro. Aí você olha assim e diz, misericórdia, é assim que fulano é. Aí vocês lembram de uma historinha que contaram aqui? Eu acho que eu também mencionei essa historinha. Mas isso é conhecida de muitos, né? Eu acredito que a maioria aqui já conhece. Aquela história de que o filho acaba trazendo as malas da família para morar na igreja, porque na igreja o pai é bem bonzinho. Já ouviram isso aí, não já? Porque em casa ele é um terror. Isso são escândalos. Isso entristece os demais crentes, outros crentes, os pequeninos, que o Senhor deu a vida dele por eles. Percebe como isso é sério? E que o Senhor está exortando a que não se façam estas coisas, que não se façam isso aí, e ele relata isso. Aí ele vai contar a história da ovelha perdida. E aí no verso 12 ele diz, que vos parece? Aí ele conta, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Olha a conclusão no verso 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Quando ele conta essa história, segundo a cultura da época, tá bom? Em comunidades rurais pequenas, havia um grande rebanho que era para toda a comunidade. E haviam então vários pastores que tomaram conta desse rebanho. Quando na terra que tinha suas planícies e que ao longo da planície, mais para frente havia vales, uma ovelhazinha, resolveu sair do meio do bando assim, e ir lá para os penhascos e coisa e tal. Então, quando os pastores notavam que estava faltando esta ovelha, que ela se perdia, os dois que estavam junto com o terceiro arrebanhando todo mundo, ficava tomando conta das 99, e o pastor ia buscar a que havia se perdido. E aí ele saía monte afora, tentando encontrar pelo rastro que ele tem, pela experiência que ele tem, onde estaria essa ovelha perdida. Então ele vai e encontra. Quando ele vai e encontra, ele traz. Isso era conhecido pelo Senhor Jesus na época dele. E aí ele traz isso aqui. Aí ele vai e coloca isso diante dos seus discípulos para demonstrar assim o apreço que Deus tem por cada uma de suas ovelhas. Sabe o que é dito aqui, irmãos? Aqui está claramente a declaração do amor pessoal por cada indivíduo que foi alcançado por sua graça. O Senhor Deus, o nosso Pai, Ele tem uma grande estima e amor por cada um de nós pessoalmente. Ele lhe ama e não quer que você pereça. Ele lhe ama pessoalmente, individualmente. Ele lhe ama e não quer que você pereça. E não quer que outros venham fazer você perecer. Ele não deseja que isso aconteça de forma alguma. Ele não quer que isso aconteça de maneira nenhuma. Porque Ele pessoalmente, individualmente ama cada uma de suas ovelhas, cada um dos seus filhos que Ele alcançou, que Ele comprou com o sangue precioso de Jesus. Ele lhe ama. Então, não escandalize. Não seja motivo de tropeço para outros irmãos. Não cometa pecado. Santifique-se antes de que você possa ser lançado no inferno. Aí, diante dessa realidade também, ele agora vai tratar acerca de como nós devemos, como a igreja deve, tá bom?
manejar essa questão dos erros que acontecem em nosso meio. Tá? Porque, como somos falhos, um ou outro vai estar cometendo uma transgressão ou vai estar pecando, algo dessa natureza, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo, tá bom? Eu vou usar o exemplo do biquíni, certo? Da irmã que viajou e foi tomar banho de biquíni, e aí ela foi e postou na rede social o biquinão dela lá, e tudo mais, e todo mundo se escandalizou, pronto. Aí tem uma irmã da igreja, que é próxima dessa irmã, que fez isso. É próxima. Aí se ela transgrediu e pecou, né, o que ela deve fazer? Aí o texto vai dizer, verso número 15. Se teu irmão pecar contra ti, ou se teu irmão pecar, o contra ti está entre colchetes na minha Bíblia, porque nem todo manuscrito, esse contra ti está lá, tá bom? Então, se teu irmão pecar, você está ciente, você é próximo, você viu, o que você deve fazer? Vai arguir, vai lá, falar com ele, entre ti e ele só vocês dois, vão conversar sobre isso aí. Aí se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Quer dizer que se você viu e você é próximo, vá lá, chegue e trate disso. Minha irmã, é o seguinte, olha, aconteceu isso e vocês fizeram isso e tal, isso não é agradável, isso é prejudicial à comunidade dos filhos de Deus. Isso é pecado, irmão. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, apague isso de lá da sua rede e não faça mais isso não. Pode desfrutar do mar, pode desfrutar da piscina, mas você não precisa fazer os outros pecar por causa disso não. Porque tudo que Deus fez é para o nosso deleite. Agora, não faça disso motivo de escândalo e tropeço para ninguém. Aí converse, tá bom, com a pessoa. Se ele te ouviu, glória a Deus, está resolvido o negócio. O irmão entende, compreende, se arrepende, pede perdão a Deus, vamos continuar daqui para frente, eu não faço mais. Pronto, feito assim, tão simples assim, né? Mas o texto diz, se porém ele não te ouvir, então agora você deve tomar ainda contigo uma ou duas pessoas, mais outra pessoa ou mais duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então ele não ouviu você, não ficou com raiva de você, etc e tal. O próximo passo é você convidar mais alguém para servir de testemunho de que você exortou o irmão. E aí então você vai lá com mais 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas, e novamente, tá bom, argumenta sobre isso com a pessoa. Se a pessoa ouviu, atentou, porque às vezes o outro fala e o outro convence, e intercedendo a coisa vai se resolvendo. Então, devido a isso, ele vai e fica na bênção também, está resolvido, pronto. Se não ouvir, também os próximos irmãos que foram lá, então agora diz a igreja. Diz a igreja, a liderança da igreja, a comunidade dos santos, que agora a igreja vai tratar com isso. Daí ele começa agora a colocar uma importância sobre a igreja na administração da disciplina que deve ser exercida na vida dos irmãos que participam da igreja e que escandalizam. Aí agora a coisa vem para o lado da igreja e as autoridades da igreja, pastores, presbíteros, líderes, vão até essa pessoa e vão argumentar com essa pessoa e vão pedir que essa pessoa se arrependa da sua transgressão, do escândalo que está cometendo. Se essa pessoa, ela estiver resoluta nisso e ela não se arrepender, então o texto diz que deve ser considerado como gentil e publicano. É isso que tem no final do verso 17. Quando o texto bíblico diz isso, o Senhor Jesus está dizendo que essa pessoa não é irmão em Cristo. Não é considerado irmão em Cristo. Gentil e publicano não faz parte do corpo de Cristo. Então trata assim. Desse jeito.
E aí ele vai dizer no verso 18 que a igreja ela tem autoridade para isso. E ele vai dizer: tudo, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. E ele está falando justamente dessa questão, tá bom? De exercer a disciplina na vida de irmãos que estão pecando, estão transgredindo, estão cometendo escândalo, e que são chamados a se arrepender e a aprumar-se, tá bom? Para que possam voltar à comunhão dos santos, que a igreja tem autoridade para ligar e desligar, para fazer permanecer na igreja ou não permanecer mais no rol de membro da igreja. Fala sobre isso. E aí ele no verso 19 continua falando sobre isso, dizendo: em verdade vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe é concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aí isso não quer dizer que é 2 ou 3 de nós reunidos em qualquer canto que vamos fazer isso não, tá bom? Nós não temos autoridade nenhuma para estar ligando e desligando qualquer coisa no céu. Ele está falando em relação ao que é decidido na igreja. A nós aqui. Então a gente é que vai abençoar ou amaldiçoar. A autoridade é dada a nós. É dada a nós. A igreja do Senhor. E os discípulos de Cristo, eles entenderam isso. Eles contemplaram isso. É tanto que depois que Jesus apresenta toda essa argumentação, tá? Logo a seguir, Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele entendeu que estava se tratando disso. Ele estava se tratando de pessoas que transgridem e o que fazer com elas. Se elas são perdoadas ou não serão perdoadas. Se elas serão aceitas ou não aceitas na igreja. E por que ele pergunta isso? Porque havia entre os rabinos da época, entre os judeus que eram entendidos da palavra, que eles estabeleceram como norma uma tradição deles, que o irmão ou membro do grupo deles, da religião deles, poderia pecar até 3 vezes. Mas se ele pecasse a 4ª, não deveria ser perdoado. E eles baseavam esta tradição, tá bom, no livro do profeta Amós. No livro do profeta Amós, no capítulo 1 e 2, quando o Senhor usa o profeta Amós para exortar o povo do Senhor, você vai encontrar várias vezes o Senhor dizendo assim: por 3 transgressões de Israel, eu não meterei, e por 4, isso, por 3 transgressões, e por 4, por 3 e por 4, por 3 e por 4, em vários versos, Deus vai fazendo isso com o profeta Amós. Por 3 transgressões de Moabe e por 4, por 3 transgressões dos filisteus e por 4, por 3 transgressões de Amon e por 4, ele diz: não reterei a espada. Então, até 3 transgressões eu tolero. Quando cometer a 4ª, é fogo, é espada, é corte, é morte, tá bom? No livro do profeta Amós tem dizendo isso, no capítulo 1 e 2 do profeta Amós. Então, talvez baseado nisso, os judeus, eles adotaram essa tradução, dizendo assim: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Pedro estava ciente disso, porque ele pergunta agora: se é assim, como deve ser então no reino de Jesus a questão do perdão? Também será da mesma forma que no judaísmo, 3 vezes eu perdoo, mas a 4ª vez não? Aí Pedro pergunta a Jesus. Aí Jesus vai e responde a Pedro: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí, pela própria dinâmica do que foi dito, quando você diz assim 70 vezes 7, que a gente já sabe calcular, que dá 490 vezes, tá bom? Não é que a gente vai estar limitando o nosso perdão a 490 vezes. O Senhor está dizendo que no reino dele, no reino de Deus, no reino dos céus, não tem limite para o perdão. Não tem limite para o perdão. Tá bom? Não há limite para o perdão. E ele agora vai apresentar a razão porque não há limite no reino de Deus para o perdão.
Aí do verso 23 em diante, o que é que ele vai contar? Ele vai contar a parábola do credor compassivo. Ele vai contar. E aí ele vai relatar o seguinte: por isso o reino dos céus, veja, ele já começa dizendo isso, tá bom? O reino dos céus é semelhante. Então ele está dizendo assim: no meu reino, na igreja que eu estabeleci, essa questão de perdão não tem limite. Não há limite para dar perdão, para se perdoar. Não há limite. E a razão vai ser apresentada agora. Ele vai e diz assim: é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O valor da dívida, 10.000 talentos, é um valor que não se dá para se pagar durante a vida terrena de um ser humano. Então, é uma dívida impagável. E quando ele lança isso, ele está fazendo referência a nós em relação a ele. Nossa dívida para com Deus, por causa do nosso pecado, ela é tão grande que nós não podemos pagar. Nenhum de nós pode pagar. Tá bom? E eu já falei sobre isso aqui, quando eu mencionei a doutrina do pecado. E eu disse a vocês assim: olha, se a gente pudesse sacrificar todos os animais do mundo inteiro, não seria capaz de expiar o meu pecado. Se eu pudesse pegar todos os animais do mundo inteiro e sacrificasse, eu não poderia pagar pelo meu pecado. Não expiaria o meu pecado. Aí eu disse também: se eu pegasse o mundo, o universo todinho e oferecesse, também não expiaria o meu pecado. Porque o meu pecado foi contra um Deus que é eterno, grande, infinito. Então não tem condição. Só algo de tamanha grandeza poderia fazer isso. E o algo de tamanha grandeza é Cristo. Somente Cristo é capaz, o sangue de Cristo é capaz de expiar o meu e o seu pecado. E é isso que ele está trazendo à tona aqui. A dívida é tão grande, o abismo é tão enorme, que você não pode pagar. Foi o que ele fez? Ele perdoou. Ele exigiu alguma coisa de mim e de você? Ele disse que a gente tinha que barganhar ou dar alguma coisa em troca, em prol do perdão dele? Ele nos perdoou. Ele olhou porventura qual foi a maior transgressão que a gente cometeu, ou qualquer dos pecados foi lançado em nosso rosto para que ele pudesse perdoar, ou ele pudesse fazer uma seleção dizendo assim: Ana Paula pecou pouquinho, então eu vou perdoar ela. E Brilho pecou muito, não vou perdoar não. Ele não fez isso não. Ele não fez isso não. Ele perdoou tudo. Todas as transgressões, todos os delitos, todos os pecados. Ele perdoou tudo. Tudo. E quando ele perdoa, está perdoado. Ele não lança em rosto. Ele lança no mais profundo mar do esquecimento. E não é que ele esquece não, é que ele não traz à tona para se relacionar conosco. Ele não olha para nós segundo as nossas transgressões. Ele afasta de nós as transgressões, assim como é distante a terra para o céu. E Ele nos ama, irmãos. Ele cuida de nós. Ele ama com amor eterno, como Ele disse. Isso é grande demais, irmão, para a gente... Oh, meu Deus do céu. É grande demais. E Ele retrata isso para Pedro.
A razão pela qual você deve perdoar, Pedro, é porque eu perdoei a sua transgressão. Eu perdoei você por completo. E eu não trato você segundo as suas iniquidades. E olha que Pedro ainda errou um bocado diante de Jesus. Mas ele ama Pedro. E aí então, essa mesma pessoa agora vai, depois que recebeu o perdão, sai e encontra outra pessoa que devia a ele. E o texto vai dizer que ele devia apenas 100 denários, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória, pequena. E agarrando-o sufocava e dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele fez a mesma coisa que o servo havia feito com o seu senhor. Pediu paciência, se compadecesse para que ele pudesse pagar, mas ele não quis ouvir, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Aí os companheiros dele viu isso e foi relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor chamou ele de volta e disse, servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E esta é a lição. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar a quem nos ofende, a quem comete escândalo e entristece o nosso coração. Se isso não acontecer, o Senhor diz que indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos. Verdugos, irmãos, são aqueles homens que são chamados para fazer tortura. Então, antigamente, quando se prendia as pessoas, né, aí entregava essa pessoa para os verdugos, para eles ficarem machucando. Então, eles amarravam ele em grilhões, os pés e mãos, esticavam numa mesa, para ver, quase separavam os membros inferiores dos superiores. Quando não era isso, era no chicote, na azorrague. Pontas de lâminas eram colocadas na ponta do chicote e chicoteavam as pessoas, dilacerando toda a carne onde o chicote pegava. Quando não era isso, era agressão física, era batendo com porrete, como fizeram com Jesus, tá bom? Colocaram um manto sobre Jesus e bateram em Jesus, desceram a vara em Jesus e ficavam zombando dele. Adivinha quem te bateu? Então os verdugos são esses, são os atormentadores, são os torturadores. Então o Senhor está dizendo que vai entregar você ao torturador. Você já sabe quem é o torturador, já? São os demônios. Você vai permitir que os demônios te torturem. E se não houver realmente perdão de fato, você vai ser lançado no fundo do inferno. E o texto diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É isso que o texto diz. Então, diante disso que nós acabamos de ouvir, do ensino de Jesus acerca de como nós devemos viver no seu reino, a ética do reino, nós devemos então examinar nós mesmos. E olhar se nós nos encontramos em alguma situação como essa. Será que eu sou motivo de escândalo? Motivo de tropeço para alguns outro crente? Algum filho de Deus? Eu tenho que me arrepender antes que seja tarde. Ou será que eu estou indiferente com alguém e não consigo perdoar a pessoa? Estou com raiva e não vou perdoar e não quero nem conversa. Se acerte logo, porque o Senhor está exortando você esta noite a ser um crente genuíno e verdadeiro, antes que Ele entregue você ao verdugo, e você seja fustigado com vara, para aprender a como deve viver no reino de Deus. E contemple o valor que o Senhor dá a cada um crente converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele valoriza cada um dos seus pequeninos. E Ele não quer que nenhum deles se perca. Nenhum sequer se perca. Esse é o desejo do Senhor.
e a gente precisa atentar para isso também. Entenderam como é que é? E o que é que eu vou fazer agora? Me arrepender. Orar a Deus, que Ele transforme meu coração, minha vida, e que eu viva realmente como um cristão genuíno e verdadeiro. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? E eu quero que você, no seu íntimo, faça essa oração. Peça misericórdia a Deus, se porventura você foi motivo de escândalo, ou se você não consegue perdoar alguém, fale com Ele. Peça a Ele que derrame sobre sua vida uma porção de graça, a fim de que você viva conforme a ética do reino de Deus.